A Fergs Editora lança mais uma obra de exaltação à grandiosidade da vida. Reflexões sobre as lições dos mestres de Cidade Esperança, Memórias de um Suicida, de José Luiz Luvizetto Terra. Quem são esses mestres e quais são as suas lições? Com esta indagação, José Luiz Luvizetto Terra convida os leitores a revisitarem os ensinamentos de Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Soria Omar, registradas pelo espírito Camilo Cândido Botelho no livro Memórias de um Suicida, através da mediunidade de Ivone Pereira. O estudo de uma obra clássica que vem nos trazer conforto e esclarecimento para melhor viver o agora e o porvir. Seriam as lições dos mestres de Cidade Esperança apenas para Camilo e seus colegas? Seriam elas aplicadas a todos nós? Um convite à valorização da vida, ao refazimento moral e ao fortalecimento da fé. Em um dos períodos mais impactantes da humanidade em que somos chamados a participar da grande transição do orbe para um período de regeneração. Lições de amor, de caridade, de esperança e de busca pela felicidade real. Estas e outras lições você encontra em Reflexões sobre as lições dos mestres de Cidade Esperança, Memórias de um Suicida, de José Luiz Luvizetto Terra. Adquira o seu em www.livrariaespírita.org.br. Que vem do coração, sinto o amor vibrar em profusão, calor, um sol por dentro a esquentar. Forte é a união que está a se pensar. Sinto vibrar e iluminar, por mais que eu insista, querer e me esforçar, forte em mim se faz a presença, não fica longe de toda a união. É que dentro me envolvo em um sonho bom, relembrando a montanha que grande se ergueu. Ando firme caminho e dou minhas mãos, abro os braços, estico, alcanço o dom de prosperar. A bondade que faz dar asas, asas pra voar.
prosperar. A bondade que faz Dar pernas pra subir, de prosperar. Dar braços pra alcançar, de prosperar. Dar mente pra criar, de prosperar. a bondade que faz Dar asas pra voar, de prosperar. Sinto vibrar e iluminar, por mais que eu insista, querer e me esforçar, forte em mim, se faz a presença, não fica longe de toda a união. É que dentro me envolvo em um sonho bom, relembrando a montanha que grande se ergueu. Ando firme caminho e dou minhas mãos. Abro os braços, estico, alcanço o dom de prosperar. a bondade que faz Dar asas pra voar, de prosperar. a bondade que faz Dar pernas pra subir, de prosperar. a bondade que faz Dar braços pra alcançar, de prosperar. a bondade que faz Dar mente pra criar,
Boa noite, queridos amigos. Tudo bem com vocês? Nós estamos muito bem. Começando com essa canção, que é do Denis Soares, O Dom de Prosperar. Todos nós estamos aí tentando e buscando, na verdade, prosperar sempre, né? E essa canção toca o nosso coração profundamente e dá vontade nem de parar de cantar ela, né? Vai, continua e continua, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje, de todas as segundas-feiras. Permaneçam conosco, quem sabe as canções, cantem junto aí das suas casas e nós vamos, desta maneira, criando essa psicosfera que o nosso planeta tanto precisa. Iniciemos por dentro dos nossos lares, transformando a vibração do nosso lar. Essa é a proposta dessas canções que harmonizam e preparam os nossos corações. O Emerson Bornelli já está preparadíssimo ali, concentrado, para daqui a pouquinho trazer então o fruto do seu estudo que ele preparou para nós, deste tema do Evangelho. Permaneçam conosco, seguiremos cantando agora a canção Revida, que é de Tim e Vanessa, e também é uma canção que traz muito, muito, muito para os nossos corações e nos ajuda a elevar os nossos pensamentos. Incomparável escuridão, noite mista de torturas e de vazios abissais, sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, um universo sem cor. Mas em meio a eternidades, o humor acende em prece e acende claridades e resplandece e acalma a tempestade. Onde o gládio que nos pune, Onde o peso de granitos, onde a sentença que une, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança, me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. onde o gládio que nos pune, onde
aliança quis unir. Se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e o seio me envolve, criança serei. A oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e o seio me envolve, criança serei. Criança serei. Muito bem, meus amigos. Vamos fazer a nossa leitura e depois nós faremos a canção de prece e então iniciaremos a palestra de hoje. Muito bem, então boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse momento em que nos encontramos. Como é bom nos encontrarmos, né? Vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que se intitula Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, do Evangelho de Lucas, do capítulo 6, versículos 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão tratadas em teu plano interior segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás mil recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Deus Pai, que sois todo o poder,
poder e bondade. Dai a força a quem passa pela provação. Dai a luz a quem procura a verdade. Ponde em nossos corações a compaixão e a caridade. Dai ao aflito a consolação, ao viajor a estrela guia, ao doente o repouso, ao espírito a verdade, ao culpado arrependimento. Senhor, estenda a sua bondade sobre tudo aquilo que criaste. Deixa-nos beber dessa fonte infinita para socorrer cada alma aflita. Deus Pai, que sois todo poder e bondade, dai-nos a fé, a razão, o amor e a humildade. Dai-nos a pureza para que nossas almas possam refletir a sua imagem. Um só pensamento, um só coração subirá a ti em oração. Dai-nos a pureza para que nossas almas possam refletir a sua imagem. Um só pensamento, um só coração subirá a ti em oração. Boa noite mais uma vez, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho e também à Casa de Chico, visto que nós transmitimos tanto para a Casa do Caminho, simultaneamente para a Casa de Chico, lá de Jacutinga. Então, a todos vocês de outras casas que também estão nos acompanhando neste momento, sejam todos muito bem-vindos. Essa canção que fizemos embala os nossos corações, os nossos pensamentos em prece, na certeza de que Jesus, os Espíritos amigos, estão todos nos amparando, tanto aqui na nossa transmissão, quanto aí nas casas de vocês, nos unindo num único pensamento, num único propósito, que é o estudo do Evangelho de Jesus através dessas nossas palestras. Meus irmãos, hoje nós temos a alegria de convidar e chamar aqui para assumir a tribuna o nosso amigo Emerson. O Emerson, que vem lá do Polo da Luz de Erechim, e ele já esteve aqui na Casa do Caminho,
quando ainda não estávamos no tempo aí da pandemia, e ele já fez palestra aqui para nós, na antiga casa também, que nós tínhamos. E essa vez ele aceitou a proposta de vir aqui e transmitir para vocês o conteúdo que ele estudou sobre o tema Amai os vossos inimigos. Então, com todo o amor e carinho que nós temos e a satisfação que é imensa, porque nós temos muitos amigos queridos lá no Polo da Luz, e poder fazer essa troca entre casas, irmãs, é maravilhoso. Então, com muito amor e carinho, é que nós convidamos o Emerson a assumir a tribuna e trazer para todos nós o conteúdo da sua palestra. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Bom, acho que no primeiro momento é agradecer o convite de vocês aqui da Casa do Caminho. Eu tenho um apreço muito grande por vocês, um carinho imenso. Admiro o trabalho que vocês fazem de divulgação do Evangelho, de tudo que vocês estão promovendo aqui na região. Vocês foram os pioneiros aqui na região, na divulgação do Evangelho da forma virtual. Então, muito obrigado por vocês trabalharem pelo movimento espírita, pela doutrina espírita, pelo Evangelho do Cristo. Isso faz uma diferença enorme. Obrigado mesmo e obrigado pelo convite. Bom, amai os vossos inimigos. Essa é a proposta. E ela foi muito estudada, ela foi muito refletida com profundidade pelo nosso codificador Allan Kardec no seu Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem assiste as minhas falas lá no Polo da Luz, ou os estudos lá na UME de Erechim, sabe que eu gosto de contextualizar muitos os temas para que a gente possa entender por que eles estão ali e qual o motivo das reflexões serem dessa forma. Amai os vossos inimigos, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12. Bom, Kardec, quando constituiu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez da seguinte forma. Ele dividiu o Evangelho, e isso já é como um consenso dentro do movimento espírita, que ele divide em 4 grandes blocos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos ali o primeiro bloco seria a base fundamental, o segundo bloco seria o processo da redenção individual, o terceiro bloco seria uma redenção coletiva e o quarto bloco seria uma redenção final. Bom, quando a gente olha para essa metodologia que Kardec utilizou na codificação, no desenvolvimento das suas obras, fica claro por que ele estabeleceu isso, para facilitar nosso entendimento, a nossa aprendizagem e a nossa aplicabilidade de tudo isso que nós estamos aprendendo ali. Bom, o primeiro bloco de ensinamentos que podemos chamar de base são pautados pelos 4 primeiros capítulos do Evangelho. Então nós temos ali do capítulo 1 ao capítulo 4. E é a base, como ela tem se tornado a base de toda a doutrina espírita, ou uma das tantas bases e fundamentos que solidificam a doutrina espírita como doutrina. Então, muitas vezes, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai fazer as seguintes observações. Vide capítulo 1, vide capítulo 2, vide capítulo 3, vide capítulo 4, dependendo do texto a ser estudado nos capítulos posteriores. Bom, saímos daí e vamos para o segundo grande bloco, que é a redenção individual. Nessa redenção individual, Kardec estabelece 2 subgrupos para o seu estudo. Então nós podemos dividir esses 2 subgrupos de um grupo como a finalidade, o objetivo, e outro como o processo. Bom, a finalidade e o objetivo desse segundo grupo, ele se estabelece a partir do capítulo 5º até o capítulo 10º. É ali que estão as bem-aventuranças, estudadas por Kardec. As bem-aventuranças que tão bem trabalhou aqui o Fábio, lá do Rubensqueira.
Então, as bem-aventuranças são o nosso norte de vida, o nosso objetivo. Se nós aplicarmos nas nossas vidas as bem-aventuranças, seremos bem-aventurados, seremos felizes, conquistaremos uma felicidade que não é desse mundo, uma felicidade que nos traz a paz, a tranquilidade e a harmonia com o todo. Então, essa seria a finalidade, o nosso objetivo. Bom, mas para atingir esse objetivo, temos um processo. E isso é o segundo bloco, o segundo subgrupo dessa redenção individual, que começa no capítulo 11, com amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Uma expressão que Jesus trouxe lá do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio. E ele traz essa expressão e reafirma e vive ela na sua integralidade, mostrando que nós precisamos amar o próximo. Quem é o próximo? O próximo, mais próximo, o próximo a todas as pessoas que nós convivemos nesse planeta. Bom, se nós conseguirmos amar o próximo, nós estamos aptos para o segundo tópico, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai os vossos inimigos. Olha só que interessante, amar os vossos inimigos. E é esse o tópico das nossas reflexões que eu proponho para a noite de hoje, para o dia de hoje. Amar os vossos inimigos. Claro que nós, a grande maioria da população, das pessoas, não tem mais os inimigos declarados como antigamente. Não temos essa. Algumas poucas pessoas talvez tenham, em alguns países mais, outros menos, em algumas localidades mais e outros menos. Mas a grande maioria das pessoas não tem mais esses inimigos declarados. Temos sim adversários. Temos desafetos e temos muitos. Então, quando falarmos em inimigos, podemos também chamar de adversários, podemos também chamar de desafetos. Bom, nós entendemos o contexto que Kardec coloca essas reflexões e esse capítulo. Mas de onde que ele tira isso? Isso é um ensinamento do Cristo. Vamos contextualizar isso para que a gente possa compreender onde é que a gente quer chegar com essas reflexões e como elas podem nos ajudar. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho do Cristo, todos nós ficamos sabendo que o Cristo encarnou numa região chamada Palestina. Palestina era a região mais pobre do Império Romano. E lá na Palestina, ele viveu a maior parte da sua vida na província da Galileia. A Galileia é a região mais pobre da Palestina. E dentro da Galileia, o Cristo, nosso mestre, ele viveu a maior parte do seu processo de pregação numa cidadezinha que dá para conhecer, dá para se dizer que é quase uma vila, chamada Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que fica à beira do mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, como eles chamavam, que não era um mar, e sim um lago que ficava no meio da Galileia. E é chamado de lago pela sua extensão, ele era muito grande. Bom, e ali nessas margens desse lago, nessa cidade, ao lado de Cafarnaum, existia um monte. Mas não é os montes que nós temos aqui, essas montanhas que nós temos na nossa região, era uma pequena elevação. E segundo os estudiosos, os que compreendem a fala, comentam que essa elevação ela tem um formato quase de uma concavidade, sendo que a pessoa que fica mais acima, ao falar, ela é escutada lá na sua base. Então, num crepúsculo de um dia lá em Cafarnaum, o Cristo sobe a esse monte. E lá ele profere para nós o seu maior discurso. O maior discurso que está, pelo menos, descrito nos seus evangelhos. É o discurso do monte, ou o discurso da montanha. Esse discurso que começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que nós, aqui na casa do caminho, na casa de Chico, aqui na Casa do Caminho, ficamos conhecendo com o nosso amigo Fábio. Então,
Muitos conhecem o Sermão do Monte ou o Discurso do Monte, dizendo que ele é apenas as bem-aventuranças, mas ele é muito mais do que as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele engloba 3 capítulos do Evangelho de Mateus. É o discurso mais longo que existe lá. E ele começa pelas bem-aventuranças, trazendo esse hino, essas maravilhas de informações para todos nós, que serve para toda a humanidade, ao ponto de que, se nós o praticarmos, como eu disse anteriormente, seremos muito mais felizes. E se nós o praticarmos um pouco, que seja, 30% que seja, de todo o Sermão da Montanha, tenho certeza absoluta e tenho a convicção de que nosso planeta seria um planeta de muito mais paz, de muito mais harmonia, de muito mais felicidade. Mas logo após o sermão das bem-aventuranças, o Cristo vai trazer para nós, virando-se para os discípulos, dizendo para eles que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Após isso, ele diz para todos que ele não veio destruir a lei, e sim cumpri-las. E, em seguida a essa afirmativa, ele vai pegar 5 leis judaicas, e vai trazer uma interpretação toda nova, toda especial para as nossas vidas, tão importantes que vão fazer uma diferença enorme. Fazia uma diferença enorme para aquelas pessoas e fazem uma diferença enorme para todos nós e em todas as épocas, em todas as eras da humanidade. Só que Jesus, ele era um especialista. Jesus era um catedrático, dá para se dizer dessa forma. Ele era alguém especialíssimo e traz para nós essas modificações de uma forma muito especial, onde ele nos reserva a última como a mais importante, a mais significativa, que tem o maior impacto nas nossas vidas, teve naquela época e tem hoje e terá em todas as épocas que nós vivermos, em todas as épocas da humanidade. Ele sempre, quando ele faz uma mudança, ele começa da seguinte forma: ouviste o que foi dito pelos antigos. Ele traz a lei antiga, e em seguida ele diz, eu, porém, vos digo, e traz a sua interpretação. E aí ele vai trazer nessa última, tão impactante, tão profunda, mas também que mexeu tanto com aquele povo. Ele mexeu tanto que até hoje, para todos os judeus, ou para a maioria dos judeus, é encarada como o maior escândalo pregado por Jesus Cristo até hoje. Jesus vai dizer da seguinte forma: ouviste o que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, falai bem a quem maldizem, e orai a quem vos persegue e vos calunia. Falar isso para um judeu da época era quase um absurdo. Dizer para um judeu da época que ele tinha que amar o seu inimigo era algo que não podia caber. Porque a nação judaica, ela é alicerçada numa regra do olho por olho, dente por dente. Então o perdão não faz parte do pensamento judaico. E falar para ele que ele deveria perdoar o seu inimigo e ainda mais amar era um absurdo, era quase uma blasfêmia naquela época. Mas esse foi o grande ensinamento do Cristo, que mudou a humanidade a partir dele. E esse ensinamento, ele é tão forte, tão presente, tão significativo nas nossas vidas, que Richard Simonetti, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que o mestre, quando oferece isso para a humanidade, ele traz a mais marcante manifestação da presença de Deus na Terra. Quando o mestre traz isso para a humanidade, ele traz a mais marcante manifestação da presença de Deus na Terra e no universo. Esse pensamento, esse ensinamento do Cristo é tão forte e tão profundo
que Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, que é conhecido por muitos como o maior estudioso do Evangelho do Cristo na espiritualidade até o momento, no qual pega diversos versículos do Evangelho do Cristo e discorre por eles vários textos com informações, vários textos de reflexões para as nossas vidas, onde na maioria desses textos, desses versículos, ele trabalha de 3 a 5 textos. Nesse versículo em específico, ele vai trabalhar o seu maior volume de reflexões. São mais de 30 textos e reflexões que Emmanuel traz, demonstrando para todos nós a importância desse ensinamento para as nossas vidas. Ele é tão importante, tão fundamental, e nós, há mais de 2000 anos, reconhecemos ele como um ensinamento transformador das nossas vidas. Mas por que, passado 2000 anos, a gente não o pratica ainda? Por que passou 2000 anos e a gente continua tendo dificuldade de não amar os inimigos, de amar o próximo? E é o próximo que está mais próximo, ali dentro das nossas casas. A gente tem essa dificuldade imensa. Quem dirá amar os inimigos? Por que isso acontece? Então, fazendo essas reflexões e procurando os esclarecimentos, a resposta que mais vem para essa dificuldade de praticarmos é a resposta que na nossa vida a vingança ainda é muito presente. O desejo de vingança, ele se torna como um consolo, como um bálsamo para os nossos sentimentos ofendidos. Faz uma experiência, eu fiz essa experiência. A maioria talvez já conheça o Netflix, aquele aplicativo de filmes e séries. Vai lá no buscador do Netflix e coloca a palavra vingança. Vão aparecer mais de 50 filmes onde há no título a palavra vingança ou no tema o tema vingança. E se há muitos títulos sendo oferecidos, porque há muita procura. Nós ainda gostamos e sentimos conforto na vingança. Talvez muitos de vocês não a pratiquem da forma ostensiva como era praticada no passado. E eu acredito que ela é praticada talvez bem menos do que antes. Mas nós a praticamos agora de forma muito sutil. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Pensa no seguinte, se você não praticou isso no teu dia a dia, talvez, ou tenha visto alguém praticando. Se alguém lá do teu trabalho te ofende, você vai lá e dá o troco. Olha só, veja se você não fez isso também no teu dia a dia. O teu amigo não te convida para um evento, você vai lá e nunca mais convida ele para nada. Mais um exemplo que vou dar para vocês. Tem algum conhecido seu que está passando por uma dificuldade imensa. Você sabe, você tem condições de ajudar, mas você não ajuda. Aí pergunta para você, por que você não ajudou? E você responde para ele, mas ele também não faria isso por mim? E as frases? Olha, presta atenção se você não disse isso já antes. Eu já disse. O mundo dá voltas. Um dia da caça, outro do caçador. Aqui se faz e aqui se paga. E o mais impressionante, para mim, pelo menos, a justiça divina tarda, mas não falha. Onde jogamos a responsabilidade para Deus para ser o cobrador do nosso desejo de vingança. Percebe como a vingança faz parte da nossa vida e o que nos impede de praticar o amor? Emmanuel, num livro maravilhoso, muito bom mesmo, chamado Palavras de Vida Eterna, ele vai dizer o seguinte: o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas. E por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Só que a gente acha que essas trevas e esses obstáculos são lá de fora.
A gente acha que as trevas e os obstáculos são da empresa onde eu trabalho, do governo do meu país, da minha esposa, do meu esposo, dos meus amigos. Só que as trevas e os obstáculos que o Cristo nos ensina, que a doutrina espírita nos esclarece, são as trevas e os obstáculos que carregamos dentro de nós, que nos impedem de construir a felicidade que nós queremos e que nós desejamos e que nós merecemos. Então, meus amigos, um dos primeiros ensinamentos do Cristo, nos primeiras coisas que ele nos ensina, e nos ensina com uma certeza e uma veracidade muito intensa, é de que tudo que a gente retribui de bem, a gente retribui o bem quando recebe o bem de volta. Só que essa retribuição do bem para o bem recebido não é uma virtude, é uma obrigação. É uma obrigação. Então, olha só, se eu amar os meus amigos, se eu amar os meus familiares, receber esse amor de volta, isso é ótimo. Isso me fortalece, me dá coragem. Mas os nossos adversários nos mostram os nossos erros, para que a gente vá lá e reconstrua e reconfigure as nossas vidas. Vou dar uma dica para vocês que eu recebi há muito tempo e fiz isso comigo. É muito boa essa dica, pelo menos para mim. Espero que ajude vocês. Quando uma pessoa disser para vocês o seguinte, presta atenção, quando ele disser o seguinte, sabe o que você é? Tu para tudo que você está fazendo. Bota o celular no bolso, se você está virado de costa, vira para ele e inclina o corpo ainda para escutar direitinho. Porque o que ele vai te dizer, provavelmente, na maioria das vezes, vai ser uma grande verdade sobre a sua vida. Uma verdade que você precisa trabalhar dentro de ti mesmo. Faça isso. Tenho certeza que vai te ajudar. Então, quando Kardec vai analisar essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que Jesus não pretende com essas palavras que amemos os nossos inimigos como a gente ama os nossos amigos, os nossos irmãos, as nossas famílias. Porque esse amor aos familiares, aos amigos, se estabelece pela confiança. E com os inimigos, nós ainda não temos essa condição de confiança. Mas Kardec vai dizer algo fundamental e importantíssimo para a gente trabalhar isso. E me permitam ler essas pequenas palavras que Kardec nos traz e nos ensina. Kardec vai dizer o seguinte, que amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segundas intenções e incondicionalmente. Perdoar-lhes o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. Então, sabe o que é, hein, Paulo? Mais ou menos assim. Ó. Alguém foi lá e te ofendeu, te machucou. A proposta de Kardec é que nós façamos da seguinte forma. Primeiro, não guarde mágoa. Para que essa mágoa não gere ódio, esse ódio não gere rancor, e esse rancor não se estabeleça no desejo de vingança. E aí ele vai mais além ainda. Ele diz, quando você fizer isso, perdoa aquela pessoa. Só que ele diz que é um perdão sem segundas intenções. Não é um perdão dizendo o seguinte, ó, eu vou te perdoar, mas lá na frente eu quero que você faça algo por mim. É um perdão sem esperar retribuição. É um perdão incondicional. E aí, quando você fizer isso, se aquela pessoa que você perdoou e que te ofendeu quiser estabelecer contigo uma reconciliação, o que você vai fazer? Estabelecer uma ponte.
unir e não impedir que isso aconteça. E ele termina dizendo que quando essa pessoa fizer algo de mal para nós e a gente fizer todas essas primeiras etapas, a gente não deve desejar o mal para ela, e sim desejar o bem. Desejar que ela se dê bem, que ela encontre o seu caminho. Perceberam? É a proposta do Cristo para as nossas vidas. É a proposta de evangelização de nós mesmos, de reconstrução das nossas vidas para uma vida de paz, de harmonia, de felicidade. Da mesma forma que Pedro ensina como Jesus fazia quando ele era atacado. Pedro vai falar na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 3, ele vai dizer o seguinte: quando injuriado, ele não revidava. Ele não revidava. Ao sofrer, ele não ameaçava. Antes punha a sua causa na mão daquele que julgava com justiça. E quem julga com justiça? É Deus. É Deus que deve julgar, não somos nós. Porque toda vez que eu estabeleço o sentimento e a ação da vingança na minha vida, ou tento me tornar um Deus. E só existe um único Deus nas nossas vidas, que nós devemos colocá-lo acima de todas as coisas. Bom, mas daqui a pouco você deve estar achando, mas isso é muito difícil, e eu já escutei muitas vezes isso nos nossos estudos, lá na Casa Espírita, lá na UME, a pessoa dizer, não, mas isso aí é para Deus, isso é para Jesus, só Jesus consegue fazer isso. Isso eu não tenho como eu conseguir fazer. Eu acho que Jesus, ele nos escuta, ou nos escutou lá no passado, nós falando isso agora aqui no futuro, porque ele deu três práticas, 3 propostas para a gente estabelecer isso nas nossas vidas. A primeira dela é fazer o bem àquele que nos odeia. Então, como é que eu faço para amar os inimigos? Vou lá e faço o bem. Faça algo de bom para aquela pessoa. Estabeleça uma atitude boa, caridosa para com ele. Talvez você pense, não, mas isso é muito difícil, não vou conseguir fazer. Então Cristo traz uma segunda proposta para nós. Ele diz, bendizei ao quem vos maldiz. Então fale bem daquele outro. Fale algo de bom dele. Ele é uma pessoa dedicada, ele é uma pessoa profissional, ou outra coisa. Ou se você não sabe alguma qualidade dele, diga que ele tem um cabelo bonito, ou seja o que for. Mas se mesmo assim você não conseguir fazer o bem e nem falar bem dele, o Cristo traz a terceira proposta para nós. E essa terceira proposta, ele diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E orar não é da boca para fora, orar é do fundo do coração, é com sentimento, da mesma forma que eu estabeleço a oração para a minha vida, para mim e para os meus. E tu sabe, Mônica, que orar para a grande maioria das pessoas é o desafio maior? Quando a pessoa vai fazer uma oração para alguém que nos magoa e nos ofende, o coração é como se fechasse. Ele fecha e ele não deixa isso acontecer. Então, como é que eu faço para estabelecer essas práticas que Jesus nos diz na minha vida, para com os meus adversários, para as pessoas que eu convivo e que me desafiam a cada dia? Para que eu possa estabelecer essas propostas na minha vida, é fundamental passar por um dos grandes pilares da doutrina espírita, que se chama autoconhecimento. Autoconhecimento vai nos mostrar aquilo que eu tenho de bom e aquilo que tem de ruim dentro de mim. Autoconhecimento vai fazer com que eu reflita, que eu medite, o que eu posso estar fazendo de melhor
por mim mesmo. Aquilo que mais me machuca, aquilo que mais machuca os outros, aquilo que mais desafia a minha vida e traz muitas vezes tristezas, dissabores, desestruturas para a minha vida íntima, para a minha vida social, para a minha vida aonde eu estiver. Eu preciso fazer essa separação do que é certo e do que é errado dentro de mim. Só assim eu consigo compreender o que tem de errado para transformar e fazer o segundo processo, que é a autorreforma, como a doutrina espírita nos ensina. Fazer como Jesus nos ensinou na parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo é assim, sublime, tem vários significados e vários ensinamentos. Jesus vai dizer da seguinte forma: o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Semeou o trigo. À noite veio o inimigo e semeou o joio. Ambos cresceram. Seus servos viram e foram ao seu mestre e disseram a ele: mestre, eis que plantaram um joio no meio do trigo, vamos arrancá-lo? E o mestre vai dizer: não, deixai-os crescer juntos. Quando da época da colheita, aí sim colheremos os dois e separaremos o joio do trigo. E levaremos o trigo ao celeiro e o joio à fornalha. Então, essa proposta do crescimento junto é a proposta do autoconhecimento das nossas vidas, que nós precisamos fazer. Para que no momento certo, nos conhecendo, façamos a separação do joio do trigo. Façamos a reforma íntima, nutrindo sentimentos, nutrindo virtudes, que são diferentes. Sentimento, o amor é sentimento, mas quando ele é virtude, ele se torna caridade, que é o amor em ação. Então é essa a proposta das nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer e reconstruir dentro de nós mesmos. Amar os inimigos é um desafio intenso para todos nós. Trago ele aqui como uma fala porque ele faz parte das nossas vidas. Faz parte, às vezes, do nosso dia a dia, sem que percebamos. E é o grande obstáculo que nos impede a trazer as alegrias, as felicidades, mas não a felicidade que o mundo dá. A felicidade que se torna permanente, constante e que nunca acaba. Para finalizar, eu queria trazer um pensamento do saudoso Richard Simonetti, um grande escritor espírita. E ele escreveu um livro assim, maravilhoso, chamado O Código do Monte. E lá no capítulo 21, o nome do livro é A Voz do Monte. Lá no capítulo 21 ele vai dizer que esse ensinamento do Cristo, amai os vossos inimigos, é a grande revolução do Cristo. É a grande revolução para as nossas vidas e para toda a humanidade. E que esta revolução pede gente disposta a usar armas diferentes. Armas que se chamam compreensão, tolerância, que se chama renúncia, dedicação, carinho, bondade. E ele vai parafrasear o nosso mestre Jesus dizendo o seguinte, que nós devemos usar essas armas como o sol se levanta sobre os bons e os maus, e como a chuva cai sobre os justos e injustos. Então, meus amigos, se nós aplicarmos ou nos esforçarmos, como diz a doutrina espírita, se nós nos esforçarmos para domar essa má tendência, construirmos o amor aos inimigos, aos poucos que seja na nossa vida, tenho certeza que seremos
e teremos a oportunidade de ser bem-aventurados, sermos felizes, encontrarmos mais a paz, encontrarmos mais a harmonia nas nossas vidas. Certeza e convicção plena eu tenho disso. Espero que vocês tenham também. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Obrigado, amigos. Querido irmão da nossa alma, Emerson, que dizer nesse momento, depois de todo esse manancial de reflexões que você nos trouxe nesta noite. Que coisa linda a forma desta releitura de olharmos para este capítulo, amai os vossos inimigos. Isso nos trouxe tantas maneiras de começar a encontrar a prática desse ensinamento de Jesus, que nós somos muito gratos. Eu acredito muito que todos estes que nos escutam, que nos assistem e que assistirão posteriormente, com certeza encontrarão maneiras, dicas, uma fórmula que se encaixa dentro das condições de cada um para fazer com que a gente consiga seguir estes passos de Jesus através dessas belíssimas reflexões que você nos traz. Então nós, aqui da Casa do Caminho, todos nós agradecemos assim imensamente a você que vem lá do Polo da Luz e traz tudo isso para nós de uma forma tão bonita, até poética. Fiquei emocionada de ouvi-lo falar. Então nós agradecemos e com certeza teremos novas oportunidades de te ouvir. E assim nós agradecemos também a Jesus, neste momento, buscando trazer este sentimento lindo do amor, a lei de amor que Ele cantou para todos nós de uma forma tão sublime. Agradecer porque isso que vivenciamos e buscamos levar é este amor que buscamos praticar. Estamos aprendendo, eternos aprendizes. Então nós queremos te agradecer, Mestre, por essas oportunidades sublimes dos reencontros aqui, nas casas, nos lares de cada um, onde nós podemos adentrar com a permissão de cada irmão. Que coisa linda. Também, Mestre amigo, nós queremos te agradecer pelo Evangelho sublime, roteiro seguro para nossa marcha. E como tu bem nos ensinaste, nós agradecemos neste momento em que irradiamos os nossos pensamentos elevados em luz, entregando nas tuas mãos amigas todo o amor, a harmonia, toda a paz que neste momento está presente em nosso coração, entregando aos nossos amigos, aqueles que conhecemos, aqueles que estão distantes e ainda não nos reconhecemos. Porque sim, é tão bom ter os amigos para contar, os irmãos da alma para reencontrar. Isso é consolador, isso nos traz bom ânimo. Obrigado, Jesus. Mas, mestre amigo, seguindo o ensinamento sublime desta noite, nós te pedimos, nos ensine a amar aqueles que nos provocam. Nos ensine a amar aqueles que caminham conosco e que também nos encontramos, seja dentro do nosso lar ou onde quer que estejamos. E que nós temos o grande desafio de amar, de compreender, de perdoar. Porque é exemplo destas vivências que muitas vezes cortam os nossos corações. Nós também um dia precisamos, já necessitamos e precisaremos ainda do amor, do perdão, da compreensão. Nos ensine, mestre amigo, a amar. A amar sem impor nenhuma condição, simplesmente amar. Com aquele sentimento compassivo, afável que o teu Evangelho, que é todo o teu exemplo de amor, nos dá. Devolvendo aquele que nos magoa, que entristece a nossa alma, com todo o bem, seja do pensamento,
seja da ação de não devolver mal por mal, seja da disposição sincera do esforço em orar por eles, elevar um pensamento a Ti, ó Mestre, para que os envolva nesta luz, nesta harmonia, porque um dia nós queremos sim nos harmonizar. E sabemos que é só em marcha. É aqui que nós vamos nos redimir. É aqui que a reconciliação vai acontecer. Então nós já estamos dispostos a ser como Tu és, a ver como Tu vês, a sentir como Tu sentes. Nos ensina, Mestre. É o que nós pedimos a Ti nesta noite. E Te agradecemos de todo o coração, Te pedindo que estejas e permaneças sempre conosco. Muito obrigado, Pai, por esta linda oportunidade de sermos úteis uns aos outros. Que assim seja. E assim encerramos neste momento a nossa transmissão, agradecendo por todos que estão nos acompanhando e que acompanharão no futuro, convidando para na quarta-feira, a partir das 19h30, o nosso programa Diálogo Fraterno, onde teremos oportunidade de falar um pouco mais e aprofundar sobre esse tema, pedindo a todos que tragam as suas reflexões, as suas dúvidas, as suas perguntas, que o nosso querido irmão Emerson estará disponível para nos ajudar a entender um pouco mais. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e sigamos com Jesus.